No vídeo de hoje, a gente vai analisar por que o Barsi tem ações do Banco do Brasil. Você está no canal Aportando Conhecimento e aqui a gente está fazendo uma série de vídeos explicando o motivo do grande investidor Luiz Barsi ter as ações que ele tem. Esse daqui é o segundo episódio nessa nossa série, o primeiro episódio foi com o IRB. Se você quiser assistir o primeiro episódio, o link vai estar na descrição. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a política de investimentos do Luiz Barsi. Basicamente, ele diz que o patrimônio que você tem é basicamente a métrica do ego. Não é uma coisa muito importante de você levar em consideração. É muito mais interessante de se levar em consideração, na ótica do Barsi, o quanto de dividendos você recebe. Só para você ter uma ideia, o Barsi ele recebe diariamente mais de R$ 1 milhão só de dividendos. Para ser um pouco mais preciso, é de R$ 1 milhão e 15 mil por dia. O Barsi, então, ele tem como objetivo buscar empresas que são boas pagadoras de dividendos. E o Banco do Brasil é o melhor pagador de dividendos dentre todos os outros bancos. E nesse vídeo aqui, a gente vai explicar os motivos do porquê que o Banco do Brasil é o melhor pagador de todos. Basicamente, quando você investe visando dividendos, é muito interessante você olhar a métrica do dividend yield. O dividend yield seria o dividendo pago dividido pelo preço da ação. Só que quando você investe em uma ação, é muito mais interessante você olhar o dividend yield on costs, ou fazendo a tradução, o dividendo sobre o lucro. O DIO seria basicamente o dividendo pago dividido pelo preço da compra da ação. Porque quando você compra uma ação, você meio que trava o seu preço de compra, você não consegue alterar ele depois. Então não faz muito sentido você levar em consideração o preço atual da ação. Faz muito mais sentido você levar em consideração o preço que você pagou por ela. Então por isso que muita gente prefere calcular o dividend yield on cost do que só o dividend yield. E o Banco do Brasil ele paga uma quantidade de dividendos muito grande, por motivos que os outros bancos não têm. O principal motivo de fazer o Banco do Brasil pagar ótimos dividendos é o controle estatal. O Estado ele precisa de mais dinheiro para financiar os seus projetos. Então, com isso, ele meio que obriga o Banco do Brasil a ter um payout mais elevado do que os outros. Vale destacar que o payout ele é a porcentagem do lucro líquido que é distribuído na forma de dividendos. Então, na verdade, o Banco do Brasil ele distribui a maior parte do lucro como dividendos quando comparado com os outros bancos, porque o Estado brasileiro precisa desse dinheiro. Então, com isso, a gente consegue aumentar o nosso dividend yield on cost, com maior pagamento de dividendos. Só que tem também um outro jeito de aumentar o seu dividend yield on cost. Mas se você estiver gostando desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Mas agora falando sobre o outro jeito de melhorar o dividend yield on cost, é também você comprar pelo menor preço. Isso também vai aumentar a sua métrica de dividendos. E o Banco do Brasil ele é um banco mais barato do que os outros bancos. Isso porque ele já é menos eficiente que os outros bancos e também por causa do risco de intervenção estatal. Então, naturalmente, o Banco do Brasil já deveria ser mais barato do que os demais, para compensar a sua menor eficiência. Só que às vezes o mercado acaba errando a quantidade de desconto que precisa dar nas ações do Banco do Brasil. E acaba dando mais desconto do que deveria. Com isso, comprar ações do Banco do Brasil nesses momentos se torna muito interessante, porque você vai estar tendo um desconto muito maior do que para compensar a menor rentabilidade. Então, quando a gente analisa o Banco do Brasil ao lado do Itaú e ao lado do Bradesco, a gente consegue ver pelo preço sobre lucro que ele realmente é muito mais barato. Só que também a gente consegue ver pelo ROI que ele é menos rentável do que os outros bancos. Vale aqui só lembrar que o ROI ele é o Return on Equity, ele é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido do banco. Então, em alguns momentos, o Banco do Brasil fica mais barato do que deveria ficar, e acaba sendo uma ótima oportunidade de compra. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Barsi fala sobre valor patrimonial, e eu particularmente discordo um pouco do que ele diz a questão disso. O Banco do Brasil atualmente vem sendo cotado a R$ 37,00, sendo que o seu valor patrimonial por ação é maior do que R$ 51,00. Segundo Barsi, o Banco do Brasil está muito abaixo do seu valor patrimonial por ação. E na visão dele, você estaria comprando o banco muito mais barato do que ele realmente vale. Eu particularmente concordo que você está comprando o banco muito mais barato do que ele realmente vale, mas eu não uso o valor patrimonial por ação como uma métrica para chegar nesse resultado, mas sim o PL do Banco do Brasil. Na minha opinião, não faz muito sentido você analisar o valor patrimonial do Banco do Brasil.
Isso porque o VP do Banco do Brasil ele é muito grande devido a vários imóveis que ele possui e que ele não necessariamente tem a intenção de vender eles. Com isso, ele consegue aumentar o seu valor patrimonial sem aumentar a sua rentabilidade. Porque se ele tivesse, por exemplo, um imóvel menor para ser a sede do banco, ele não perderia a rentabilidade nem aumentaria, simplesmente ficaria na mesma. Então eu prefiro olhar para o Banco do Brasil muito mais como uma questão de rentabilidade do que de valor patrimonial. Então, quando você olha o PL do Banco do Brasil, você vê que ele está num preço muito interessante. E mesmo que o Banco do Brasil tenha um maior valor patrimonial, se ele não consegue gerar lucro em cima desse patrimônio que ele tem, então isso não vale tanto valor assim. Por isso que, na minha opinião, faz muito mais sentido olhar a rentabilidade do Banco do Brasil através do PL do que o valor patrimonial através do valor patrimonial por ação. Mas tanto eu quanto o Barsi chegamos na mesma conclusão, que o Banco do Brasil está extremamente descontado frente ao valor que ele realmente vale. E se você quiser saber mais sobre o Banco do Brasil, tem 2 vídeos bem interessantes aqui no canal, um que eu projeto o dividend yield dele e um que eu comparo com o Banrisul, eu vou estar deixando aqui de recomendação aqui na tela. E se você não for inscrito no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos.